Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nós queremos meditar neste momento. Amém. Nós estamos no segundo domingo de Advento e o texto bíblico do Evangelho de hoje é muito significativo para o Advento, conforme nós acabamos de cantar no hino "Ide Consolar Meu Povo", que fala uma leitura bíblica que narra um acontecimento sobre alguém cujo nascimento foi predito no Antigo Testamento e cuja missão foi predita no Antigo Testamento. E se cumpre, então, no menino João Batista. Outro teve o seu nascimento predito no Antigo Testamento também, que veio a ser o Salvador do mundo. João Batista é o precursor, aquele que preparou o caminho para a vinda do Rei Jesus. Como naquelas jornadas que, quando uma comitiva real ia visitar outro país, outro estado, outro local, e uma comitiva à frente do rei, anunciando a chegada do rei, preparando o caminho. Por isso João Batista é chamado de o precursor. E o discurso de João Batista é: arrependam-se, para que os seus pecados sejam perdoados. Arrependimento é mudança de vida. É mudar o coração, mudar a mente, mudar a atitude. E o texto nos deixa bem claro como que é para nós vivermos a vida de arrependimento. No início do culto, nós iniciamos o culto fazendo a invocação trinitária batismal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem foi batizado em nome do Deus triuno, este pratica o batismo na vida diária. Se arrepende, muda de atitude e olha para Jesus. Esse arrependimento, este ato de mudar as atitudes e olhar para Jesus, é o que nós chamamos de ministério da reconciliação. Nós estamos hoje celebrando o dia da Bíblia. É um decreto presidencial, onde o segundo domingo do mês de dezembro celebra-se a Bíblia. Uma conquista da comunidade evangélica através do esforço da Sociedade Bíblica do Brasil. E a Sociedade Bíblica do Brasil convida toda a igreja cristã a celebrar hoje, então, o segundo domingo de dezembro, o segundo domingo no Advento, para nós, o dia da Bíblia. E a temática da Bíblia este ano para a Sociedade Bíblica do Brasil foi essa: reconciliação com Deus e consigo mesmo. Por isso que João Batista faz um convite para o arrependimento, para nos reconciliarmos com Deus e a reconciliação consigo mesmo. E nessa perspectiva, então, de reconciliação com Deus e consigo mesmo, que nós queremos meditar sobre esse dia da Bíblia, que é uma antiga tradição que iniciou na Inglaterra, no distante ano de 1549. É um dia para nós agradecermos a Deus por sua palavra. Deem uma acessada lá no site da Sociedade Bíblica do Brasil e veja quantas atividades tem lá para nós celebrarmos a Bíblia, que é a palavra que transforma vidas e que nos ajuda a reconciliarmos-nos com Deus e conosco mesmo. Esse dia, então, que começou na Inglaterra, nos convida a celebrarmos como que Deus age e agradecermos a ação de Deus por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra, Deus nos corrige, nos molda, nos anima, nos vivifica. Deus nos transforma por meio da sua palavra. Porque a palavra estava com Deus, no início era a palavra, e a palavra se tornou um ser humano e viveu entre nós. É o menino Jesus que é a palavra de Deus que nos transforma. Então, neste ano, nós continuamos lembrando que a Bíblia é a referência para as nossas vidas. O pastor falou no início do culto que nós iniciamos uma nova temática da IELB para este novo ano litúrgico, firmados no ensino que recebemos. E a nós nos é ensinado o que a palavra de Deus nos ensina. E quando nós nos firmamos no que a palavra nos ensina, nós vamos poder então sermos reconciliados com Deus. A Bíblia é a referência para as nossas vidas. Tantas vozes tentam nos influenciar neste mundo em que vivemos. Nós vivemos na era digital. O pastor Tiago, fez ontem, ainda o antigo, chamando o Tiago de pastor. Tiago agora é vossa vereança, o nosso vereador aqui. Ontem, juntamente com o pastor Ailton, teve a sua formatura de mestrado. E como é que foi o tema da sua tese de mestrado, Tiago?
a entrega do sermão confessional luterano na Idade Mídia. Nós vivemos na era da mídia, e a Bíblia é uma mídia, é um meio pelo qual Deus nos entrega o seu amor. E essa mídia que a gente vivencia no mundo das redes sociais, nós temos os influencers, e os influencers digitais. Tem bastante coisa boa lá, né? Mas tem cada lixo. E parece que é o que é lixo, o que não presta, que cola, que tem aderência no coração e na mente das pessoas e que faz as pessoas seguirem. Assim é com a música e com outras coisas por aí, né, que não nos convém falarmos agora. Vamos falar da palavra que transforma. Que é um exemplo de como que a Bíblia muda a nossa palavra, e a palavra de Deus sempre deveria ser seguida e ser ouvida. Um exemplo de como a palavra de Deus nos conhece, e conhece como que a gente quer ouvir outras vozes, que não a voz do Senhor, nosso Deus, voz que clama no deserto. Ali, João Batista estava apontando para Jesus, a ele ouvir. Alguém já lhe disse alguma vez assim: siga a voz do seu coração, seja você mesmo, vai firme, faça a tua vontade, faça o que tu queres, cantava o Raul, pois é tudo da lei. Siga a voz do seu coração. Será que o coração acerta sempre? Nós sabemos que não. A palavra de Deus já sabia disso, e ela nos diz lá no texto de Jeremias, capítulo 17, versículo 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? E em outra tradução, quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Está doente demais para ser curado. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto quanto ele. Na hora que alguém lhe disser, siga o seu coração, a Bíblia é a referência, siga a palavra de Deus. Lembre-se disso. Siga a palavra de Deus. Não siga o seu próprio coração, porque ele é enganoso. Aliás, é no coração que se travam as piores guerras. Se você observar a sua vida, você vai perceber isso. Poetas como Homero e Virgílio, teólogos como Agostinho e Lutero, humanista como Erasmo e Dante, literatos como Shakespeare e Machado de Assis, filósofos como Kierkegaard e Sartre, todos tocaram de alguma maneira nesta realidade. É no coração que se travam as piores guerras. É no coração que se travam as piores guerras. Embora muitos estudiosos e seus livros toquem nesse ponto, a Bíblia continua sendo o livro que mais profundamente fala desse assunto. A Bíblia continua sendo o livro que mais profundamente fala nesse assunto, pois é a única obra que traz a solução para que haja verdadeira e duradoura paz em nosso coração. Que solução é esta que as Escrituras nos apontam? Nós aprendamos isso tomando como exemplo 3 personagens da Bíblia Sagrada: Caim, Davi e Zaqueu. Vamos olhar para o coração desses 3 personagens das Escrituras. O coração de Caim. Caim e Abel apresentaram as suas ofertas ao Senhor. Abel trouxe as primícias do seu rebanho, e Caim frutos da terra que plantara. Deus aceitou a oferta de Abel, mas ele rejeitou a oferta de Caim. E essa rejeição causou uma profunda indignação no coração de Caim. Ele foi consumido pela amargura, consumido pela inveja, pelo ódio. E um plano maligno começou a tomar forma em sua mente, em seu coração, e em sua misericórdia Deus o advertiu. Antes que ele cometesse o pecado, Deus advertiu a Caim dizendo: o pecado bate à tua porta, e você deve dominá-lo.
Gênesis 4:7. Muitas vezes a gente premedita um erro, premedita um pecado, a gente planeja errar e pecar, e Deus nos adverte. Deus nos manda a sua palavra, ó, cuidado, o pecado bate à sua porta, como ele fez aqui com Caim, e você deve dominá-lo. No entanto, o coração de Caim estava endurecido, não exerceu um dos frutos do Espírito que Paulo nos ensina lá em Gálatas, o domínio próprio. Dominado pelo mal, Caim se deixou levar pelos seus sentimentos e assassinou o seu irmão. Desconectado de Deus, Caim ouviu a voz do seu coração corrompido, e ele perdeu a guerra que se travava dentro de si e praticou o que é mal. Ao nos defrontarmos com Caim, sigamos o que a palavra de Deus nos diz. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Ou, como nos diz o texto na Nova Tradução na linguagem de hoje, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu próprio irmão. E por que o matou? Porque o que Caim fazia era mal, e o que o seu irmão fazia era bom. Vamos ver um segundo personagem bíblico, o coração de Davi. Davi, mesmo sendo lembrado como o homem segundo o coração de Deus, é o que nos diz sobre Davi lá em Atos, capítulo 13, 22, e também em Hebreus é dito o herói da fé. Ele também enfrentou uma batalha interna em seu pobre coração. Após as guerras cessarem, já praticamente sem inimigos nem dificuldades, Davi viu uma bela mulher, Batseba, tomando banho nos jardins do palácio. Davi a desejou. Ele cometeu adultério com ela e para encobrir o seu pecado, ele arquitetou sorrateiramente a morte do marido dela, do Urias. Mas Deus enviou o profeta Natã para confrontá-lo. Natã contou a parábola de um homem rico que tinha muitas ovelhas e que roubou a única ovelha de um homem pobre. Quando Davi, indignado, disse que esse homem merecia morrer, Natã respondeu: ah, Davi, esse homem é você, enganoso é o seu coração. Davi, então, em vez de inventar desculpas esfarrapadas, como nós fazemos quando erramos e somos advertidos, mas a culpa é da mulher, eu não, a serpente que o Senhor criou. E como é duro para nós reconhecermos o nosso erro, o nosso pecado, quando somos advertidos, a gente quer inventar desculpas esfarrapadas para o pecado, para o erro. Não foi isso que Davi fez, apesar de ter pecado gravemente. Ele reconheceu o seu erro e se arrependeu profundamente. No Salmo 51, versículo 10, ele clama assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. O arrependimento de Davi foi tamanho, tão profundo e tão autêntico, que o verbo hebraico que Davi usou aqui para a palavra criar, é a palavra bará. Cria em mim, ó Deus, bará em mim, é a mesma usada lá em Gênesis capítulo 1 por Deus, quando diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, Deus bará os céus e a terra. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi reconheceu a sua situação lamentável e ele pediu que Deus o recriasse, que jogasse fora o coração corrompido do seu peito e o fizesse de novo. Isso é arrependimento que João Batista pede lá. Se a gente observar o texto, ele fala de personagens, de pessoas e da vida diária e exemplo de como as pessoas poderiam mudar a sua vida. Reconectado com Deus, Davi recomeçou a sua caminhada, agora transformado pelo arrependimento e pelo perdão que Deus proporciona. Ao pensar neste episódio da vida de Davi, atendamos o que a palavra de Deus nos diz em Ezequiel 33:11, quando nos diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se,
Convertam-se dos seus maus caminhos. Por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? De novo a mensagem de João Batista. Juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Deus não quer que nós pecamos, que nós morramos, que nós vamos para o inferno. Deus quer nos salvar e por isso ele se tornou um ser humano na pessoa do seu Filho Jesus. Eu gostaria que ele, o ser humano, parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Povo da concórdia, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? É uma advertência do profeta Ezequiel para nós. E então nós temos o terceiro personagem, o coração de Zaqueu. Conhecemos a história de Zaqueu. Zaqueu era um homem muito rico, mas faltava-lhe paz, o seu coração era inquieto. Ele soube que Jesus estava passando por sua cidade e mesmo enfrentando muitos obstáculos, que era a sua pequena estatura, a multidão que detestava cobradores de impostos e o medo de ser exposto publicamente, Zaqueu venceu o seu orgulho, subiu em uma árvore para ver Jesus e então a surpresa, Jesus o chamou pelo nome. E Jesus lhe disse: Zaqueu, desça daí, hoje eu preciso ficar em sua casa. Tem até uma música muito conhecida lá, né, desse episódio aí. Esse encontro mudou o coração de Zaqueu. Ele que antes era corrupto, agora se comprometeu a restituir tudo o que tinha tomado injustamente. E até 4 vezes mais, ele diz. Reconectado com Deus em Jesus. Pois é, Jesus que nos reconcilia com Deus e conosco mesmo, que limpa o nosso coração. Zaqueu finalmente encontrou a paz que tanto buscava. Ao pensar em Zaqueu, sigamos o que a palavra de Deus nos recomenda lá em Efésios 4, 28. Aquele que roubava não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Ou na nova tradução na linguagem de hoje, quem roubava que não roube mais, porém comece a trabalhar para viver honestamente e poder ajudar os pobres. Neste mundo de cada um por si, onde as pessoas querem ganhar vantagem de forma inescrupulosa, de todas as formas, conseguirem vantagens pessoais, a gente tem o exemplo de Zaqueu e nós temos a advertência do apóstolo Paulo. E aí então vem, a partir da análise desses 3 personagens, vem a pergunta: como está o seu coração? Assim como Caim, Davi e Zaqueu, cada um de nós enfrenta batalhas pessoais no seu próprio coração. Qual é a situação do seu coração hoje? Talvez você esteja como Caim, tentando dominar a tentação que bate à sua porta e perde o domínio próprio. Ou talvez como Davi, já alcançou todas as bênçãos que materialmente são possíveis de serem alcançadas, e já caído e precisando de arrependimento e perdão, busca o consolo após o orgulho vencê-lo e cair em pecado. Ou quem sabe o seu coração esteja como de Zaqueu, buscando Jesus e precisando de um recomeço. Era de um recomeço que aquele homem pecador, excluso da sociedade, precisava. O nosso pecado nos afasta de Deus e prejudica o nosso relacionamento com o próximo. Por isso precisamos sermos reconciliados com Deus, mudarmos o nosso coração. Nós mesmos não conseguimos fazer isso. Por isso é necessário, nesse período de Natal, de Advento, nós prepararmos o caminho para a vinda de Jesus e Jesus vir fazer morada em nós. É preciso Deus vir ser Deus conosco. Deus se tornar um ser humano e viver entre nós, no nosso coração e na nossa vida. A palavra de Deus tem poder para transformar o nosso coração. Seja qual for a batalha que enfrentamos. Assim como Caim, Davi e Zaqueu foram confrontados e transformados, nós também podemos ser. Aí então a gente pergunta: você quer isso?
Siga a voz de Deus em sua palavra. E se arrependa e aprenda como o coração de Jesus apanhou, e o coração de Jesus até parou de bater no lugar do seu, para que o seu coração renascesse e batesse para sempre, cheio de graça, de perdão, de fé e de gratidão. Como nós estamos olhando para a Bíblia e celebrando o dia da Bíblia, faça a Bíblia a referência para a sua vida. E Deus vai fazer de você uma nova pessoa. E se você já sente que você é uma nova pessoa, saiba que todas as pessoas que Deus já transformou, Ele também as chama para serem agentes da reconciliação e paz no mundo. Olha só que profundo é este ensino. Vamos nos firmar neste ensino. Se você já se sente uma nova pessoa, saiba que todas as pessoas que Deus já transformou, Ele também as chama para serem agentes da reconciliação e paz no mundo. Como Paulo nos exorta na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aqui é o dever cristão, é o batismo na vida diária, é a vida santificada. É o que João Batista falou, que nós devemos viver a nossa vida diariamente em arrependimento e mudança de atitude. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos, pecadores, de coração impuro, em amigos, novo coração. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. É o testemunho na vida diária, com que os outros também sejam amigos de Deus e tenham o seu coração transformados. Quando o nosso coração está reconciliado e reconectado com Deus, nós podemos levar a paz verdadeira e duradoura de Jesus ao mundo ao nosso redor. A nossa família. Você tem certeza que todos da sua família têm a fé cristã? Todos foram batizados em nome do Deus Triuno? Todos participam regularmente da ceia santa? Têm o privilégio e a oportunidade de receberem em pão e sob pão e vinho a paz, o perdão que está presente no corpo e no sangue de Cristo? Se alguém da sua família ainda não foi batizado e não participa da Santa Ceia, é teu dever cristão exortá-lo e testemunhar para que ele venha e seja reconciliado com Deus. Temos o dever de levar a paz verdadeira e duradoura de Jesus ao mundo ao nosso redor, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos colegas de estudo, aos irmãos e irmãs de nossa igreja e a toda a nossa sociedade. Temos que fazer como aquela mulher que fez lá no shopping, no Rio de Janeiro, quando estava fazendo compras. E daí ela viu lá num bazar, lá no shopping, uma mensagem de Natal, e naquela mensagem de Natal falava sobre Jesus, o verdadeiro sentido do Natal. E ela fala assim: esses crentes são fogo, hein, mãe? Eles querem colocar Jesus até no Natal. Até no Natal. Nós precisamos falar de Jesus sempre, até no Natal. Sempre. É tudo acerca de Jesus que nos reconcilia com Deus. Falar de Jesus à nossa família, aos nossos colegas de trabalho e de estudo, aos nossos irmãos e irmãs de nossa igreja e a toda a sociedade. E tudo começa aí mesmo, dentro de você. E o seu coração, assim como o meu, só encontra a verdadeira paz em Deus. Agostinho de Hipona, ele termina assim a sua maior obra, chamada de As Confissões de Agostinho de Hipona, escrita há 1600 anos. Fizeste-no, Senhor, para ti, e o nosso coração anda aflito enquanto não tiver a paz em ti. Enquanto o menino Jesus não fizer morada na manjedoura dos nossos corações, não teremos paz. Que essa seja a nossa oração e o nosso desejo hoje e sempre, sermos transformados pela palavra de Deus e nos tornarmos instrumentos de reconciliação.
que assim como o oleiro molda o barro, que Deus recrie e molde o nosso coração, para que sejamos vasos de bênção para aqueles com quem convivemos. Viram só? No coração, a guerra. Na Bíblia, a paz. Que Deus abençoe você e os seus. Amém.